Onde tem ficado a verdade nos nossos tempos? De que lado ela está? Do lado de fora ou do lado de dentro das visões que temos sobre qualquer coisa que se diga em tempos de fake news, em tempos de pós-verdade? Deixamos a verdade de lado e estamos seguindo o quê? Para definirmos nossa visão de mundo, nossa visão política e social e nossa visão sobre as pessoas. Na filosofia de Platão há uma compreensão bastante interessante para podermos pensar um pouco o tema proposto para que a gente possa refletir aqui sobre a questão da verdade. Platão vai dizer que é preciso olhar para as coisas e a primeira forma de olhar para elas é pela aparência. E é o impacto da aparência sobre nós que nos faz definir inicialmente o que são as coisas. E num segundo momento, o Platão vai dizer que, para além da aparência, o que nós vamos encontrar são as opiniões. Sobre as opiniões é o que se diz que é e não aquilo que se confirma de fato ser. E aí nós vamos encontrar esse segundo momento e segunda forma de olhar para as coisas. Mas se nós ultrapassarmos essa segunda forma, esse segundo ponto do que as coisas são, nós vamos encontrar o que o Platão vai dizer a verdade. A verdade é algo que existe na perspectiva platônica como ideal, como o ultrapassamento dos sentidos, o ultrapassamento das sensações e o ultrapassamento das opiniões. No mundo ideal a verdade está. Ela é só atingida quando se consegue olhar para além da aparência, para além das opiniões. E aí sim se chega à verdade. Mas em tempos como esses, de pós-verdade, de fake news, nós já estamos ultrapassando a aparência das coisas. A sociedade midiática, a sociedade da imagem, tão discutida pela Escola de Frankfurt, na Alemanha, ela deixa de ser aquilo que nos impressiona. Porque diante da imagem nós éramos passivos e diante dessa imagem, a partir das quais nós éramos passivos na relação com elas, nós passamos a definir a verdade a partir do que a imagem nos dizia. E nós ultrapassamos isso. Não estamos mais na condição da aparência das coisas. Nós estamos numa outra relação, que é a relação com a opinião. As redes sociais possibilitaram que as pessoas tivessem opinião, pudessem dizer o que pensavam, pudessem propagar aquilo que pensavam. Só esqueceram de consultar as fontes. Esqueceram de ultrapassar a opinião para ver se aquilo que se diz é verdade de fato. O que nós estamos fazendo? Alimentando opiniões, sem jamais tentarmos fazer com que elas sejam questionadas a ponto de sabermos se elas são de fato verdades ou não. Agora o discurso é, isso é a sua opinião. Portanto, posso ter eu uma opinião diferente, mas posso inventar uma opinião. Opiniões, todos nós temos, mas elas não dizem a verdade. Não necessariamente dizem. É preciso ir mais fundo e mais longe para se chegar à verdade. Mas não estamos querendo pagar o preço disso. Estar na verdade, encontrá-la, avançar no sentido de conseguir entender uma verdade mais fidedigna do que aquela que é a opinião que temos sobre as coisas, é algo que me parece não estarmos dispostos a correr risco de encontrarmos a verdade diferente da opinião que sustentamos. Portanto, ficamos na frágil possibilidade da opinião. E achamos que ela, por si só, define tudo e todos. Mas a opinião nada mais é do que opinião.
e é preciso avançar ainda mais para encontrar a verdade em algum sentido, que seja mais forte, mais firme, mais irrefutável do que as meras opiniões. Fake news é a inversão da verdade. E esse tema é um tema do Supremo Tribunal Federal por esses dias. Quer saber mais? Acompanhe o nosso canal. O Supremo Tribunal Federal, por meio do seu ministro Alexandre de Moraes, nesses últimos dias, sinalizou, apontou, posicionou o Supremo Tribunal Federal em relação às fake news, apontando responsáveis que devem ser investigados e, caso isso ocorra e comprove a devida fake news inventada por apoiadores de políticos ou pelos próprios políticos, esses serão responsabilizados por deflagrarem mentiras em relação aos seus oponentes. Fake news é a mais nova forma de mentir, de não se levar em conta a verdade, sujar o jogo político, mais do que ele já é no nosso país, com fake news. Só que isso não é nada novo no nosso contexto político. Antes da internet, nós tínhamos sempre propagações mentirosas dos políticos em relação aos seus oponentes, deflagrando uma série de mentiras para que essas mentiras pudessem ajudar esses que espalham as mentiras a ganharem eleições. Nos parece que não aprendemos muito com Sócrates. O que acontece é o mesmo da época dos sofistas, em que a verdade não é aquilo que deve ser colocado em consideração. Não é aquilo que deve ser levado em consideração. Ainda estamos no campo da opinião. Ainda estamos distante de uma filosofia, de uma seriedade com a verdade. Esse é o nosso país.